nome de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Luminárias. Cumprimento a população de Luminárias, moradores da zona rural, os vereadores, vereador de Dirceia, assessora, funcionários, ouvintes da Rádio Cidade da Luz, internautas e demais presentes. Justifico a ausência do vereador Plínio por motivo de saúde. Cumprimento o vereador Antônio Vitor e a assessora jurídica pelo falecimento do senhor Suede Marcos Gouveia. Cumprimento aos familiares do Dr. Irvan, que Deus conforte todos os corações nesse momento de dor. Parabenizo todos os militares, principalmente os de Luminárias, pelo Dia do Soldado em 25/8. Solicito aos vereadores que façam seus cumprimentos iniciais, iniciando pelo vereador Zé de Fátima. Boa noite, presidentes, colegas vereadores, nossos assessores e todo o povo de Luminárias. Vereador Rodrigo Carvalho. Boa noite, presidente, a mesa, demais vereadores, assessora da casa, senhora Juliana, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Cidade da Luz, os internautas. Um grande abraço, pessoal da Zona Rural aí, que nós tenhamos aí uma proveitosa reunião. Vereador Dirceia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, assessora, funcionários da casa e comunidade de Luminárias. Vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, funcionários, assessora, todos que nos ouvem pela rádio, internautas, boa noite a todos. Vereador Raniele. Boa noite a todos. Vereador Antônio Vitor. Uma boa noite a toda a comunidade luminarense. Vereador Alexandre. Presidente, colegas vereadores e a todos que nos acompanham, desejo uma ótima noite. Solicito ao secretário, vereador Fernando, que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 19 de agosto de 2019. Ata da 16ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2019, na sala de sessões sob a presidência do vereador Francisco de Paula Alves, reuniram-se todos os vereadores que fizeram seus cumprimentos iniciais, exceto o vereador José de Fátima, que teve sua ausência justificada. O presidente parabenizou o prefeito municipal e sua equipe pelo 10º encontro de Embaixada de Reis e pelo evento Delícias de Nossa Terra, realizado dentro da 7ª Jornada Cultural de Minas Gerais. E parabenizou também os ciclistas pelo Dia do Ciclista, em 19/8. O presidente solicitou o secretário vereador Fernando Martins para fazer a leitura da ata da reunião ordinária do dia 5 de agosto de 2019, que após ter sido lida foi aprovada por todos os presentes. Em seguida, o presidente comunicou aos vereadores e demais cidadãos que o balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de julho de 2019, deu entrada na mesa no dia 16/8 de 2019. E o balancete da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2018, deu entrada na mesa no dia 9/8 de 2019. E ambos ficarão à disposição. O presidente também solicitou ao secretário para fazer a leitura das correspondências pedidas ou recebidas, entre elas moção de aplausos para André Luiz, agradecimento do ex-vereador Joaquim Galeano dos Reis, agradecimentos do vereador José de Fátima e indicações do vereador Francisco de Paula Alves. Em ato contínuo, o presidente informou que não há matéria para a ordem do dia e fez a abertura do grande expediente, esclarecendo aos vereadores para respeitar os colegas que estejam fazendo uso da palavra e somente se ausentar com a permissão do presidente, concedendo o prazo de 15 minutos para cada vereador que quisesse fazer o uso da palavra, incluindo a réplica. O vereador Fernando Martins fez o uso da palavra solicitando ao executivo para fazer um cronograma dos dias que será feito o rodízio de água nos bairros. Também pediu para que seja providenciada uma passarela para os pedestres e ciclistas sobre a ponte do Rio Ingaí, para melhor segurança, e parabenizou os atletas do Infantil Sub-15 que foram campeões no jogo em São Tomé das Letras. Não havendo mais nada a tratar, o presidente lhe informou que a próxima reunião será no dia 26 de agosto de 2019, às 20 horas, e declarou encerrada a reunião.
E eu, Fernando Antônio Moura Martins, secretário da mesa, ditei e assinei a ata, que também vai assinada por todos os vereadores. Coloco em votação a ata. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a ata pela maioria. Solicito ao secretário, o senhor Fernando Martins, que faça a leitura das correspondências pedidas ou recebidas. Relatório. Hoje fomos conhecer a Câmara Municipal de Luminárias. Fomos recebidos pelo vereador Rodrigo, pela secretária Maria do Carmo e pela Juliana e outros funcionários. O vereador Rodrigo explicou como funciona a Câmara e a Juliana contou uma história sobre os 3 poderes. Depois foi feita uma dinâmica com os alunos, onde foi feita uma eleição dos vereadores mirins. Eles se sentaram nas cadeiras dos vereadores e simularam uma votação de um projeto. Os alunos gostaram e aprenderam muito com a visita. Isso foi um relatório coletivo da turma do 3º ano do turno matutino da professora Dona Simone. Moção de aplauso. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luminárias. Senhor presidente, os vereadores abaixo assinados, no uso das suas atribuições e na forma regimental, vem com maior respeito e acatamento perante o ilustre presidente apresentar à mesa a presente moção de aplauso ao senhor Bruno Murad, que no dia 18 sagrou-se campeão dos Jogos Abertos Infantil Sub-15 em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Tal conquista é fruto de luta, dedicação, competência, do talento e comprometimento de seus atletas e especialmente o apoio, incentivo e vibração dos seus torcedores. Os vereadores que compõem a mesa da Câmara Municipal de Luminárias expressam moção de aplauso ao Bruno Murad, campeão dos Jogos Abertos Infantil Sub-15 em São Tomé das Letras, reconhecendo o esforço e dedicação do senhor Bruno Murad, expressando congratulações em nome da mesa diretora e do povo luminarense, desejando sucesso, que o espírito de união, dedicação e competência continue propagando-se para a elevação do sucesso dos Jogos Abertos Infantil Sub-15. Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Luminárias, é uma honra entregar esta moção de aplauso e reconhecimento ao Bruno Murad e a equipe que eleva o nome do nosso município. Que esse reconhecimento do Poder Legislativo seja mais um incentivo para que o clube prossiga com seu projeto de crescimento estrutural, continue sua caminhada com grande força do esporte e conquiste novos títulos ao longo de sua existência. Portanto, como é de praxe nessa Casa Legislativa, destacar aqueles que enaltecem e elevam o bom nome do nosso município, especialmente no setor esportivo, apresentamos a presente moção de aplauso, na certeza de que a mesma será aprovada por todos, fazendo-se dessa forma a costumeira justiça. Sala de Sessões, 26 de agosto de 2019, Francisco Paula Alves, presidente, Raniele Amaral Souza, vice-presidente, Fernando Antônio Moura Martins, secretário. Moção de pesar número 39/2019, a Câmara Municipal de Luminárias. A mesa diretora e os demais vereadores da Câmara Municipal de Luminárias que abaixo assinam no uso de suas atribuições na forma regimental, vem apresentar a presente moção de pesar pelo falecimento de Dr. Ivan Ferreira, falecido em agosto de 2019, residia em Luminárias. É com imensa dor e pesar que os vereadores que abaixo subscrevem apresentam a moção de pesar em razão do falecimento do estimado Dr. Ivan Ferreira. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências. Esta Câmara não poderia deixar de associar o seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que o Dr. Ivan Ferreira descanse em paz. Lamentamos esta inestimável perda para Luminárias, mas temos a certeza que Deus dará força para toda a família continuar a caminhada na vida. Na certeza que os nobres colegas irão aprovar a presente moção, fazendo-se justiça à memória do falecido Dr. Ivan Ferreira, bem como seus familiares, é que apresentamos a presente moção.
Sala de Sessões da Câmara Municipal, 26 de agosto de 2019. Mesa diretora, Francisco Paula Alves, presidente da mesa, Raniele Amaral Souza, vice-presidente, Fernando Antônio Moura Martins, secretário. Também serão os mesmos dizeres para a família do senhor Suede Marcos Gouveia, ex-vereador e servidor público, com os mesmos dizeres. Não há matéria para a ordem do dia. Fica aberto a partir desse momento o grande expediente, esclarecendo aos vereadores que respeitam os colegas que estejam fazendo o uso da palavra, somente se ausente com permissão do presidente. Cada vereador fará o uso da palavra pelo prazo de 15 minutos, incluindo réplica, caso queiram. Pela ordem. Pois não? Eu queria aqui manifestar aqui meus sentimentos da perda desses dois cidadãos luminarenses aí, doutor Ivan, esse tempo, e falou do Suede aí, que funcionário público, ex-vereador, mas para quem conheceu desde a infância, o Suede participou do esporte, até tinha, na época, chegou a jogar no gol, mas jogou de centroavante, tinha ela falar, ataca, Suede, que o Toninho defende, o Toninho Gouveia lá, defesa o Suede. E além disso, fez parte da banda de música, daqueles tempos difíceis da banda, que hoje tudo é fácil, tem muita verba, que tempo não tinha. E além disso, o Suede, ele participou aí, que tinha uns teatros, ele foi fazer um papel mais cômico lá, trouxe muita alegria naqueles tempos que não tinha nada, esse teatro. Parece que Luminárias depois acabou com isso, não sei porquê. Eles fizeram uma peça, passava até lá na Igreja Véspera, parece que foi 15 dias. Chamaram a atenção de todo o público, inclusive chegou até a apresentar fora de Luminares. Então fica aqui meu sentimento à família do Dr. Ivan e principalmente ao Sr. Suede, a família do Sr. Suede, que Deus dê o conforto lá para a dona Vera e seus familiares. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pois não? Eu também aqui queria prestar minha solidariedade a essas duas famílias aí, dessas duas grandes pessoas aqui de Luminárias. O Dr. Ivan, que dispensa comentários, é uma pessoa que tanto fez por Luminárias. Hoje eu estive conversando com uma pessoa na farmácia, e ele me disse uma coisa bem interessante. Ele falou, Rodrigo, pode ter certeza que 80% ou mais da população de Luminárias foi atendida pelo Dr. Ivan. Eu acredito que tenha sido até mais. Um profissional exemplar, um médico exemplo, que desempenhou a sua função aqui na cidade por tantos anos, e fez muito, vai fazer muita falta para o município. Que Deus dê força para a dona Cida, os filhos, e que para passar esse momento difícil aí, que não é fácil. E a família do Suede, uma pessoa que eu tinha uma admiração muito grande. Eu estive na casa do Suede alguns dias atrás, fui fazer uma visita. Conversamos muito, principalmente em relação à política. Ele gostava muito de falar de política, foi vereador, pelo que ele me disse, por 2 mandatos, foi presidente da casa. Uma pessoa idônea, honesta, que eu tinha muito apreço. Força também para a dona Vera, os filhos, para passarem estão passando esse momento difícil aí. O Fernando fez a leitura aí do relatório das crianças do 3º ano, do turno matutino da dona Simone. Eu queria falar um pouco, senhor presidente. O senhor entrou em contato comigo pela manhã, o senhor tinha um compromisso, então eu estive aqui na Câmara, juntamente com a assessora Juliana,
estava aqui a Maria do Carmo, a Vanusa, a Elaine, e nós fizemos uma coisa bem legal aqui, as crianças interagiram, gostaram demais, até brigaram para sentar aqui no plenário. Foi interessantíssimo, nós fizemos uma reunião aqui, fizemos uma votação. Quero agradecer a dona Simone, a Fatim, que estiveram com eles aqui. Eles usaram o microfone e foi legal. Criançada, eu até falei, daqui pode sair um próximo prefeito aí, vereadores. E foi muito interessante. Nós fizemos aqui bem uma reunião mesmo, uma sessão ordinária aqui, senhor presidente. Quero agradecer ao senhor por ter me convidado a participar com eles aqui. E a criançada adorou, achei muito interessante que eles voltem mais, para eles entenderem. Conversamos muito, né, Juliana? Mostramos para eles, explicamos como funciona o legislativo, eles estão estudando aí sobre os 3 poderes, e eles adoraram mesmo, interagiram, usaram, sentaram na mesa nossa aqui, na mesa diretora, brigaram, eu quero ser o presidente agora, então foi muito interessante. Oi? Votaram um projeto de lei que nós criamos aqui, foi legal, senhor presidente. Eu conversei com o senhor depois, então, que eles voltem aqui e participem mais, não só os do 3º ano, do 4º, do 5º. Eu acho que isso é muito importante, eles saberem como funciona o Legislativo, a Câmara de Vereador, que é muito importante. Senhor presidente, eu quero entrar num assunto aqui que vem, hoje não do município, mas um assunto que vem repercutindo no mundo inteiro. Eu acho que aqui é um local interessante para a gente falar sobre isso. Eu até conversei antes com o vereador Alexandre, depois eu queria um pouco que ele fizesse uma explanação, que ele é bem entendedor do assunto. O desmatamento que vem ocorrendo aí na floresta amazônica, que está incomodando o mundo todo. E hoje, eu lendo até numa matéria do jornal O Tempo aqui, eu achei muito interessante, até anotei aqui, a Amazônia é o ecossistema com maior diversidade de espécies em um mesmo território no mundo. Abriga 10% de todas as espécies conhecidas do mundo, bioma. E todos os presidentes de países, aí, principalmente da nossa Europa, aí, estão incomodados e até ameaçando sanções ao nosso país. Eu vi uma reportagem aqui do ministro da Finlândia que ele vai propor para a União Europeia, se não resolver essa questão do desmatamento aí, até a não importação da carne brasileira aos países que importam a carne brasileira, que compram de nós. Então, é um prejuízo muito grande para o agronegócio do país. E medidas estão sendo tomadas. Eu acho que no Brasil é muito estranho, as medidas são tomadas depois que o fato acontece. Aqui já se falava, aqui na agência americana espacial, a NASA, aqui, que esse desmatamento estava previsto e acabou acontecendo e as medidas não foram tomadas. Independente de qual governo que esteja no comando, para mim pode ser A, B ou C ou D, mas a Amazônia é muito importante, não só para o Brasil, como para o mundo todo. Então, tomara que o nosso governo, juntamente com os outros governos, aí, que as ajudas estão sendo oferecidas, tomem uma iniciativa que possa estar resolvendo esse grande problema aí, ainda mais com essa estiagem aí. Eu até vi uma outra reportagem que se diz, eu tinha até esse conhecimento também, que se colocar fogo no solo, o solo fica mais fértil, mas isso aí não é comprovado pelos agrônomos, pelos estudiosos da área, e eles acabam fazendo isso. Então eu torço para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Eu queria uma palavra do vereador Alexandre, eu não sei se ele iria usar a palavra sobre isso, toda reunião sobre esse assunto do meio ambiente, ele é um grande defensor, mas eu queria um pouco escutar o que o vereador Alexandre tem a dizer, que ele é um grande entendedor desse assunto aí. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não? Primeiramente, obrigado pelas palavras, vereador Rodrigo. Não tem como hoje deixar de falar na passagem aí do eterno Dr. Ivan. Eu tive o prazer de trabalhar com ele por vários anos, então quem acompanha as redes sociais de luminárias
acho que ontem 80% das pessoas de luminárias que têm rede social, que usam o Facebook, que usam o WhatsApp, colocou no seu perfil a foto do Dr. Ivan. Então, acho que nisso aí só você já diz o tanto que a população de luminárias tem gratidão por essa pessoa, né? E a família dele, meus sinceros sentimentos. Também estendo aqui ao Suede, uma família que, por questões, eu sou próximo, os sentimentos aí a Vera e todos os familiares. O vereador Rodrigo falou, a gente está em luminárias, muito longe da Amazônia, mas se você estudar um pouquinho, nós estamos no sudeste do Brasil. E a chuva no sudeste do Brasil é influenciada pela Amazônia. Então, a Amazônia ela é importante dentro do clima do Brasil inteiro. E se as pessoas discutissem, igual discute se a culpa é do Lula ou do Bolsonaro pelo desmatamento da Amazônia, e discutisse realmente como explorar a Amazônia de forma sustentável, aí a gente chegaria a algum lugar. Agora, discutir em qual governo desmatou mais, isso não vai levar a lugar nenhum. Um morador de Luminárias, eu não vou falar o nome, porque eu não pedi essa autorização para ele, mas ele fez a rodovia transamazônica de bicicleta. Hoje ele mora em Luminárias, e ele disse para mim que vai lá, faz o desmatamento, principalmente para a criação de gado. E ali, aquela pastagem dura no máximo 3 anos. O solo da região amazônica ele é fértil quando tem a árvore. Depois que fez o desmatamento e o solo ficou descoberto, e principalmente colocou o fogo, igual o vereador Rodrigo disse, o solo é um aglomerado de situações. Queimou, você vai matar alguma coisa que mantinha aquele solo fértil. Então, mas voltando ao caso, 3 anos depois, aquela área de mata foi perdida, a pastagem não é mais possível, porque virou areia. Então, o solo vira um deserto. A questão que deveríamos debater aí com essa força toda, né, que a gente debate nas redes sociais, foi o Lula, foi o Bolsonaro, quem que não foi, era como explorar de forma sustentável. Aí você vê uma reportagem que a madeira que saiu de lá saiu sem nota, saiu ilegal. Ninguém ganhou com isso, a não ser quem fez a exploração. O cara foi lá, queimou, desmatou, pôs seu gado, não pagou imposto para ninguém, não trouxe benefício nenhum para o país nem para ninguém. Nós, políticos aqui, a gente tem que passar a discutir essa questão ambiental, ela é urgente. Estamos passando aí, Luminárias vem debatendo essa questão da crise da água, falta de água. Você pode ter certeza que desmatamento influencia na quantidade de água que vai ter disponível para o nosso município. Você pode ter certeza disso. Se não tem um meio ambiente favorável para ter uma nascente de água, ela vai afundar. Ela não vai sumir, ela não vai secar, mas ela vai buscar o subsolo e vai ficar cada vez mais difícil de ter água. A frase de um filme, mas é a maior verdade, do filme Matrix, lá de 2000. O ser humano ele age igualzinho um vírus. O vírus ele entra num organismo, ele destrói aquele organismo. Para ele sobreviver, ele destrói aquele organismo. O ser humano está agindo igualzinho um vírus. Ele está destruindo aonde ele vive. E quando o corpo que ele viver morrer, o próprio vírus vai morrer. O dia que a Terra não suportar mais nós seres humanos e sucumbir, vai virar o quê? Um planeta inabitável. Então a questão ambiental ela é importantíssima. Nós vivemos num paraíso, que é Luminárias, é um paraíso que depende, sim, muito do que acontece na Amazônia e no resto todo do mundo nessa questão ambiental. Espero ter ajudado, vereador. Pela ordem, presidente. Pois não? Eu queria, em primeiro lugar, também como os colegas, manifestar o meu apreço pelo nosso colega Dr. Ivan, que veio para Luminárias
Em 1979, eu ainda participei da chegada dele aqui de caminhão. Ele foi morar numa casa em frente à escola Professor Fábricas. Aqui ele fez a vida. Aqui ele cresceu junto com Luminares, atendeu muita gente. E nós não podemos, nesse momento, deixar de fazer uma lembrança aqui, que a permanência do Dr. Ivan atuando em Luminárias, ela tem, aqui dentro da Câmara, uma responsabilidade. Chico, Raniele, Pirunga e eu que estivemos na outra gestão, vocês estão lembrados de uma emenda constitucional que nós fizemos, né, e que deu direito, um dos casos foi do Dr. Ivan, continuar atuando dentro do município de Luminárias. Então nós temos parte dessa recompensa que contribuiu para a permanência dele até o final da vida dele. E quanto ao Suede, eu sou meio suspeito de falar que sou sobrinho, né? Mas é bom a gente lembrar, para a cultura, eu sempre lidei com a história de Luminárias, e eu tenho que citar a importância do trabalho dele. Ele ajudou a construir Luminárias, ele era secretário da prefeitura logo depois da instalação do município. Logo nos anos 50 ele já começou a trabalhar, foi contador da prefeitura e dirigiu a Casa Legislativa. Mas a vida social, ele teve participações importantes. Primeiro no esporte, ele foi um dos protagonistas do nome de Luminárias nas famosas Olimpíadas de Campanha, que ficou marcado na história de Minas Gerais, né? Quando o vôlei luminarense sobressaiu todas as equipes da região e foram medalhas de ouro durante 2 ou 3 anos seguidos, e o Suede era uma dessas pessoas que participava. No Luminárias Futebol Clube também atuou muitos anos. Uma participação muito importante no Grêmio Teatral Luminarense. Era um grupo de teatro amador que existia na região e que apresentava não só em Luminárias, mas também nas cidades vizinhas. Eu participei do Grêmio também, juntamente com o Suede. Ele sempre fazia os papéis mais cômicos, né? Que ele era muito divertido, muito engraçado, eu gostava muito de contar piadas. E foi um grande carnavalesco. Também tem que lembrar que o último concurso, que era feito anualmente de blocos de carnaval, por isso foi lembrado no dia da missa lá, o bloco do bebê. Nós ganhamos, eu estava junto com o Suede, ele vestido de fralda e com um bico na boca, né? Imagina um homem daquele tamanho. Nós ganhamos por causa dele, o bloco carnavalesco de Luminárias. Aquilo ficou marcado. Então foi uma pessoa que participou ativamente da história de Luminárias, da vida de Luminárias, e eu fico muito orgulhoso por isso, porque ele foi como um exemplo de pai, de trabalhador, de esposo e de cidadão. E o último tema que foi tocado aqui, a questão da floresta amazônica, eu também devo falar o seguinte, que a questão ambiental que o homem provoca, hoje a natureza se revolta. Nós temos tantos e tantos desastres naturais que as pessoas ficam querendo achar culpados, mas o culpado é o próprio ser humano. E a natureza responde à altura, e a força dela é muito maior do que a nossa. São os desmoronamentos, os vulcões que ficam em erupção, são os tsunamis e por aí afora. Mas é com orgulho que a gente fala o seguinte, eu que sou um historiador, eu tenho que falar de 2 passagens que muita gente não sabe. Esses dias eu até fiz uma entrevista, eu contei para os meninos da escola, que eu tenho isso documentado. Nos anos entre 1600 e 1700, uma tribo específica de índios, ela fez, eram chamadas paragens, os pequenos lugares onde se buscava alimentos, onde se procurava plantas, e essa tribo de índio
para chegar na floresta amazônica, ela fez o trajeto Luminárias. Nesse trajeto, nas paragens da Estrada Real, uma tribo ligada aos Tupi-Guaranis, eles levaram muitas plantas de luminárias para a floresta amazônica. Na mesma época em que 2 austríacos que vieram para o Brasil na festa de Dom Pedro, uma festa da coroa portuguesa, e se instalaram aqui na fazenda do Monjolos, eles colheram 30 espécies de plantas diferentes e mandaram para o Museu da Alemanha, que ainda preserva algumas dessas plantas que foram levadas de luminárias. Então, nós temos um pedacinho da história da Amazônia em luminárias também. Esses índios, assim como os bandeirantes, assim como as pessoas que exploravam as minas, as lavras, né? Aqui tinha as lavras de ouro, que é a nossa cidade de Lavras, e fizeram também o caminho da Estrada Real, eles passaram por Luminárias e levaram essas ricas lembranças da natureza que Luminárias sempre se ofereceu. Por que eu estou falando isso? Porque, juntamente com a história da Amazônia, que nós temos que preocupar, que o mundo preocupa, é importante que nós lembremos que Luminárias, a extensão geográfica de Luminárias, ela é maior do que todos os municípios ao nosso redor. E nós temos muitas riquezas. E possíveis riquezas que não foram comprovadas ainda, mas que podem existir em Luminárias. E aqui uma degradação muito grande também da natureza nas cachoeiras, principalmente, nos pontos turísticos que a gente vive brigando. E é hora da gente também continuar essa briga, né, para que Luminárias tenha um turismo sustentável, tenha uma questão ambiental bem controlada para não degradar a natureza, porque vocês podem ter certeza que no futuro, não muito longínquo, ainda pelas pesquisas que nós já fizemos, que já foram feitas Luminárias, coisas importantíssimas vão ser encontradas no subsolo de Luminárias. Há expectativas, há historiadores que fizeram pesquisas, inclusive ligadas ao circuito das águas minerais. Existe a probabilidade de que haja, dentro do solo de Luminárias, já existiu esse estudo, a probabilidade até de uma água equivalente. Então, são coisas que vão ser estudadas, a gente sabe que pessoas ainda vão estudar, vocês veem o interesse da Universidade do Rio, está sempre aqui presente, então não é à toa que eles estão aqui, porque é um solo importante. Então, nós temos que dar muita importância para Luminárias, porque no futuro próximo, nós vamos ter boas surpresas, mas para isso nós somos responsáveis, principalmente nós, autoridades, temos que estar lutando para que esse meio ambiente seja preservado. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Também queria deixar aqui os cumprimentos aos familiares do Dr. Ivan e do Suede, né, 2 homens que contribuíram muito para nossa cidade, né, os 2 funcionários públicos, o Dr. Ivan aí sempre salvando vidas, e eu mesmo fui muito bem atendido por ele várias vezes. Então aqui a gente deixa, né, que Deus possa confortar os familiares dos 2, né, nesse momento. Muito obrigado. Doutor Alexandre? Presidente, pela ordem. Eu queria usar aqui do livro da Marília Andrade, né, que nos foi, com gratidão, apresentada pelo vereador Antônio Vitor, numa sessão solene que tivemos. É uma luminarense, e eu quero ler aqui um dos seus poemas do livro Acaso, né, que eu estou aqui dizendo, e só como uma homenagem às familiares aí do Dr. Ivan e do Suede, ele vai relatar aqui um momento presente e um momento futuro dessas famílias e de toda a Luminárias. Chama-se Lacuna. Na alma, um vazio imenso. Daí, poesia ser resumo. Daí, não se escrever algo mais extenso. No coração, uma saudade imensa.
cuja causa seja, presumo, tanto tempo sem lhe ver. Falta sua presença. Acho que essa presença, né, do Suede e no coração dos luminarenses todos, a falta da presença do Dr. Ivan será muito sentida por todos nós. Muito obrigado. Continuando a reunião aqui, queria abordar um assunto aqui, né? É obrigatório fazer a submetria para as próximas eleições. A assessora Juliana ligou lá em Tumirim, tem aproximadamente 4.200 a 4.500 mil eleitores luminares, só 1.200 fizeram ainda. Então, vou passar aqui, o cartório de Tumirim, né? Todo mundo já sabe, de segunda a sexta. É o documento necessário para fazer a biometria. O RG, carteira CNH, né? Ou carteira de trabalho. Comprovante de residência em nome do eleitor ou familiar próximo. Pai, mãe, marido, esposa, filho ou irmão. CPF e título eleitoral, se tiver. Comprovante de quitação com serviço militar para homens maiores de 18 anos, que forem fazer o título de eleitor pela primeira vez. Então, passando mais uma vez para lembrar a população de Luminares aqui, que é obrigatório fazer, né? E de 4.200 a 4.500 eleitores, só foi 1.200 em Tumirim ainda. Tá bom? Agradeço a todos os presentes, ouvintes da Rádio Cidade da Luz. FM Internautas informa que a próxima reunião ordinária acontecerá no dia 2/9/2019, às 20 horas, nesse recinto. Uma boa noite a todos.